As eleições legislativas estão marcadas para o próximo dia 10 de março. A Viana TV vai ouvir ao longo dos próximos dias os candidatos às eleições do dia 10 de março e hoje temos como convidado José Pedro Aguiar Branco, candidato da AD pelo distrito de Viana do Castelo. Ele que nasceu no Porto, tem 66 anos, licenciado em Direito, desde muito jovem ligado à política, à JST e ao PSD, também com ligações, neste caso, à Assembleia Municipal do Porto, onde foi presidente, e primeiro-ministro da Justiça, ministro da Defesa Nacional em dois governos. Também ao longo deste percurso político chegou a liderar, enquanto deputado, o grupo parlamentar do PSD e foi também já candidato à liderança do PSD, juntamente com Paulo Rangel e Pedro Passos Coelho. José Pedro Aguiar Branco, muito obrigado por estar connosco. Começava por lhe perguntar como é que, ou porque é que aceitou ser candidato da AD a estas eleições? Obrigado pela longa referência ao meu currículo, que me vem mostrar a idade que eu já tenho. Também queria felicitar por este projeto que é muito importante para a região. Primeiro, por ser candidato é porque eu acho que a intervenção cívica neste momento é fundamental para que nós possamos ultrapassar os momentos difíceis em que o país se encontra e, portanto, estas eleições são muito importantes. Porquê que em Viana do Castelo há, digamos, só dois distritos onde a minha candidatura podia acontecer, ou no Porto ou em Viana do Castelo, porque as pessoas devem se candidatar nos sítios onde, por razões de afeto, por razões de sentido de pertença, por razões que fazem com que haja uma ligação para lá daquilo que é pura lógica da opção política, e eu no Porto tenho, pelas razões, digamos, naturais de lá ter nascido, e aqui porque me liga uma situação que na minha vida política foi muito importante, de contributo para a resolução de um problema muito sério aqui para Viana do Castelo, que acarretou também muitas emoções e minhas próprias e que me faz ter uma ligação muito forte, que foi os estaleiros de Viana do Castelo. Exatamente, enquanto o Ministro da Defesa Nacional esteve ligado ao processo de, digamos, privatização dos estaleiros. E já agora que está a falar nessa questão, podermos começar por aí. Acha que é um fator a seu favor ou pode funcionar em sentido contrário? Mas para dizer que realmente há uma razão que do ponto de vista emocional me ligou e me faz estar associado a esta realidade. Eu, antes de estar ligado à privatização, estou ligado à salvação da capacidade naval e de reparação naval em Viana do Castelo, porque a situação tal como ela existia em 2011 era de falência técnica dos estaleiros, era de prejuízos mensais de cerca de 2,2 milhões de euros, eram 22 embarcações últimas que tinham sido construídas pelos estaleiros com prejuízo, era a ausência de encomendas e 620 trabalhadores que não tinham que fazer. Era este o quadro em 2011. E havia na Forja um projeto de reestruturação dito do Partido Socialista que apontava logo e apenas para o despedimento de 420 trabalhadores. Era este o quadro, era esta a situação que depois obrigava a ter uma resposta. E essa resposta nós vimos que poderia ser por via da privatização. Quando estávamos com o processo, digamos, já em fase madura, tivemos uma outra surpresa, que foi o facto da Direção-Geral Europeia de Concorrência ter notificado o Estado português requerendo o reembolso de cerca de, na altura, 400 milhões de euros de ajudas ilegais dadas pelo anterior governo e, portanto, distorcendo a concorrência, e que finalmente, no final desse processo, eram cerca de 260 milhões de euros que o Estado português teria que reembolsar à União Europeia se fosse para manter os estaleiros na esfera pública. Ou seja, era absolutamente inviável que aquela situação acontecesse, de continuar com os estaleiros na esfera pública, e a solução era a falência pura e simples, com os trabalhadores a terem que ficar todos no desemprego, ou criar uma solução alternativa que pudesse dar uma nova esperança e, sobretudo, continuar com uma capacidade que era estruturante e era orgulho das gentes de Viana e também importante para a economia
local e para a economia nacional, porque são os únicos estaleiros desta dimensão hoje em Portugal. Então nós conseguimos encontrar uma solução que passou por uma subconcessão dos estaleiros, em concurso público internacional, em situação do júri presidido por um Procurador-Geral da República, e esse concurso, felizmente, teve sucesso. O STC acabou por ganhar esse concurso e foi possível, por essa via, nós, digamos assim, fazer renascer os estaleiros. Devo dizer que, do ponto de vista social, também foi uma solução que eu creio que é única na democracia portuguesa, que foi termos conseguido fazer o acordo de rescisão amigável com cerca de 600 trabalhadores, que receberam indemnizações que totalizaram cerca de 35 milhões de euros, e pode imaginar que, à época, não foi fácil, no contexto das finanças públicas portuguesas, encontrar essa verba para poder acorrer a toda a dimensão social. Foi porque realmente nós sentimos, e eu em particular, que era importante essa dimensão social para a região e para os trabalhadores. Fizemos esse acordo de rescisão amigável e havia um sindicato forte da CGTP, que era a contraparte, digamos, para fazermos o acordo dessa rescisão. Pagamos indemnizações que foram desde 6 mil euros mais pequena até 200 mil dos que estavam cá há mais tempo. Foi possível que pessoas fossem cerca de 200 trabalhadores para a reforma, que estavam, digamos, à bica, como se costuma dizer, de ir para a reforma, e foram para a reforma com uma indenização que ainda permitiu ter uma almofada suplementar. Outros, cerca de um terço, foram para receber o subsídio de desemprego e mais a respectiva indenização, e cerca de 400, na altura primeiro 260 e depois, julgo eu, que à volta de 400 que foram reintegrados, foram para a nova empresa, digamos assim, contratados pela nova empresa. O que é que isto levou? Levou a que foi possível manter a reparação naval, manter a capacidade de construção naval, conseguir que a economia que gira à volta dos estaleiros, portanto, do ponto de vista económico, também pudesse voltar a florescer. Foi possível que manter o orgulho dos vianenses neste elemento de referência, e hoje mais de 1000 trabalhadores, do ponto de vista direto ou indireto, trabalham nos estaleiros, têm encomendas para os próximos 10 ou 15 anos, presta construção para civil, digamos assim, mas também para o apoio público militar. Os navios patrulha oceânicos estão aqui construídos. Quando eu estava no governo, adjudicamos 2, e agora este governo anunciou mais 6, salvo erro, navios patrulha oceânicos. Ou seja, foi possível, numa situação moribunda, de uma situação que era de falência técnica declarada pelo anterior governo, sem capacidade do anterior governo, à época de José Sócrates e do Partido Socialista, foi possível transformar uma situação que, aliás, para quem é daqui da região, sabe que cronicamente, quase desde 25 de Abril, tinha dificuldades em ter sustentabilidade, da situação que hoje existe e que é orgulho de todos. Devo dizer que Portanto, aquilo que é o caminho atual dos estaleiros não o surpreende em função daquilo que eram as ideias que já tinha na altura para absolutamente. Depois, digamos, a história mostra, hoje os estaleiros não são um problema. Eu desafio qualquer vianense a dizer, no pretérito dos anos, quando é que a ansiedade e a angústia relativamente àquilo que era o futuro dos estaleiros, durante quantos anos isso foi uma realidade sempre presente na vida económica e na vida social da região. E hoje isso não é problema. Hoje é orgulho, hoje é trabalho, hoje é vivência de empresas em torno também da realidade, e, portanto, eu acho que, se me perguntar se isto é uma dificuldade ou se é algo que me orgulha, eu digo-lhe já, para mim, tem a situação mais importante na ação política. É a consciência tranquila, e é o sentido de dever de ter feito uma solução que foi boa para o país, inclusivamente para todos nós contribuintes, que em vez de termos acumulados passivos, como era à época, superiores a 300 milhões de euros, que era o total do passivo que existia quando nós encontramos, agora é uma empresa pujante, que paga os seus impostos,
que, em vez de receber do Estado aquilo que era necessário para pagar os passivos, pelo contrário, recebe aquilo que são os impostos que uma empresa pujante pode levar. Já que estamos, digamos, nesta área que tem a ver um pouco com a economia, Viana do Castelo, a nível daquilo que é o seu, digamos, o distrito, a nível de parques empresariais, tem havido, digamos, um crescimento acentuado em em alguns concelhos, Arcos de Valdevez, Viana do Castelo, Valença, Cerveira. Como é que analisa o momento atual daquilo que é o trabalho que está a ser feito e daquilo que são, digamos, as ideias que o PST, neste caso a AD, tem para estas eleições e para aquilo que são os planos? É muito importante nós termos parques industriais que satisfaçam a necessidade do ponto de vista das instalações das empresas e daquilo que elas podem contribuir para criar riqueza. Nós sabemos que aqui na região, inclusive, há um cluster importante em torno do setor automóvel que, em termos, digamos, de números, na sua globalidade, corresponde a 4 auto-Europas, portanto não é uma coisa pequena e daquilo que é importante para a região, e nós precisamos de ter a capacidade não só para dar condições às empresas portuguesas mais novas, mais instaladas, para terem condições de competitividade e também para poder atrair investimento estrangeiro que possa querer estar interessado em também investir em Portugal e na região. E para isso, o que é que precisamos? Precisamos, por um lado, de ter custos de contexto das empresas que sejam mais favoráveis à competitividade nacional e internacional. Para isso, precisamos de ter também taxas de IRC que sejam mais atrativas do que aquelas que neste momento existem, com mais asfixia fiscal, que basta perguntar a qualquer empresário se isso prejudica ou não prejudica a competitividade em termos internacionais e em termos nacionais. É evidente que sim. E, portanto, que a AD prevê, por um lado, a redução do IRC em 2 pontos percentuais durante 3 anos e que passar para os 15%. Isso significa que mesmo no quadro da sua competitividade internacional fica mais competitiva do ponto de vista, inclusive, de atrair investimento estrangeiro. Precisa de que os apoios dos fundos europeus, em vez de serem carreados para o setor público, é preciso que também sejam carreados para o setor privado. É uma visão. Nós achamos que não é o Estado que tem que ter uma visão dirigista e de captação dos fundos europeus, mas sim que os deve colocar à disposição da economia. Nós confiamos nas empresas. Não está a acontecer em Portugal hoje em dia? Não está. Aliás, basta ver os projetos do PRR, que são os primeiros prioritários para a afetação dos fundos que são, digamos que vêm da Europa, para perceber que, salvo erro, os 10 ou 12 ou 13 primeiros projetos estão no setor público e não naquilo que é a economia e a livre iniciativa e os empresários. Este governo acredita pouco nos empresários, acredita ainda menos nas pessoas e acha que deve ser o orientador, o doutrinário de onde os portugueses devem fazer os seus investimentos e aplicar as suas economias. Nós acreditamos que são as empresas que criam riqueza, são as empresas que criam emprego. Não é o Estado o motor da economia, são as empresas e as pessoas o motor da economia. E, portanto, criar condições para que os empresários, as empresas e as pessoas nos parques industriais tenham melhores condições para poder serem competitivas, eu acho que é um desígnio nacional. E isto aplica-se a todo o país e aplica-se ainda mais também numa região como a nossa, que tem essa dimensão industrial muito forte. Quando falamos nesta questão, também teremos aqui que falar na questão das acessibilidades, que também são importantes. Claro. Já foi aqui anunciado, ou melhor, foi anunciado neste caso pelo PS, que haverá uma isenção das portagens, mas ao que parece a 28, por exemplo, não está incluída nessa leva. Também há a questão do pórtico do Neiva, que é uma questão que tem sido muitas vezes, digamos, levantada porque há ali, digamos, um perímetro que fica gravado. Exatamente. Qual é a posição neste caso da AD em relação a isso? A minha primeira observação é, nós não é por estarmos no governo ou por estarmos na oposição que mudamos de opinião. O Partido Socialista, sim. O Partido Socialista está no governo há 8 anos, só à boca das eleições é que se lembrou de que seria interessante
propor essa isenção. Podia-se ter lembrado em 2021, quando houve uma proposta apresentada para alteração do Orçamento de Estado de 2021, apresentada também pelo PSD, que foi aliás aprovada e que depois o Governo nunca aplicou, no sentido de isentar em 50% o custo das respectivas portagens na A28. Mas também houve ali uma isenção parcial durante algum tempo. Mas esta situação não aconteceu, não existe. Em 2024 voltamos para este orçamento a apresentar e o Partido Socialista voltou a votar contra. Portanto, as coisas devem ser estruturantes e devem ser, colocadas em prática, porque inclusive ao encontro do que agora o PS diz que vai fazer, podia já ter feito pelo menos em metade ou a metade durante este período de tempo e não o fez. É evidente tudo aquilo que seja para tornar menos custosa a mobilidade, nomeadamente interna, na região, nós estamos favoráveis. Mas concorda com a questão do pórtico da A28 algo fundamental nesta altura? Enquanto deputados pelo Círculo de Viana do Castelo, seguramente que lutaremos para que isso aconteça. E, portanto, está no quadro daquilo que é o compromisso que nós, enquanto deputados pela AD, desejamos que permita e facilite e torne menos custosa a mobilidade na região e também a deslocação na A28 no seu todo relativamente àquilo que é entradas e saídas e a possibilidade de se mover para lá e para cá do distrito. E, portanto, isso faz parte e é importante que aconteça e estaremos seguramente sempre a pugnar por isso. Há outros tópicos que são importantes e eu sei que vocês têm procurado, reunir com algumas das entidades ligadas às mais diversas áreas. Outras das questões importantes é a questão da saúde. A questão da saúde, que, embora eu diria que Viana do Castelo e o distrito não sofre de alguns problemas que se calhar outras zonas do país sofrem, mas ainda assim há a questão do Hospital de Viana do Castelo, que esteve durante muito tempo sem, um Conselho de Administração. Há também algumas reclamações de algumas autarquias em relação a, algumas alterações que têm acontecido. Quais são as ideias base da AD em relação à questão da saúde para o distrito de Viana do Castelo? Olha, uma primeira nota é que também o distrito de Viana do Castelo é vítima da má execução ou da fraca execução orçamental que o governo do Partido Socialista teve ao longo dos 8 anos. Porque uma coisa é nós colocarmos no orçamento números e verbas que são bonitas e vão, teoricamente, ao encontro das expectativas das pessoas e das regiões. Outra coisa é a execução orçamental, que depois sofre as cativações e entre aquilo que se diz que vai fazer e aquilo que efetivamente se faz, é uma situação de grande distância. Foi uma estratégia que os governos do Partido Socialista sempre prosseguiram, no sentido de que nem era preciso fazer orçamentos retificativos, não era porque aquilo que era proposto ficou sempre muito para lá do que aquilo que era executado. E Viana, como outras regiões, foi vítima dessa realidade. E a saúde também. Se fizer, como nós fizemos, os contactos e aliás que já não é de hoje, que também os deputados pelo PSD, no caso, e agora da AD também fizeram no passado, naquilo que era o escrutínio do que o governo ia fazendo na região, há um subfinanciamento no setor da saúde, aquilo que era necessário fazer para fazer a manutenção dos equipamentos, para fazer as obras necessárias para reforçar a resposta, quer no hospital aqui de Santa Luzia, quer nas unidades que são dispersas pela região, era necessário ter condições do ponto de vista do equipamento e das infraestruturas melhoradas e com capacidade de resposta. Não aconteceu. Mas também nos recursos humanos, porque a situação de carência de algumas valências, de alguns preenchimentos de vagas ao nível dos recursos humanos, é absolutamente necessário que sejam preenchidas para dar a resposta que as pessoas da região, a população, precisa e carece. O nosso modelo é um modelo diferente do modelo do Partido Socialista. O modelo do Partido Socialista, destes 8 anos, levou ao caos
do setor público da saúde. Porquê? Porque tem uma visão dogmática, tem uma visão, aplicou uma visão ideológica, acabando com a possibilidade de haver parcerias com privados, porque o que importa para o Partido Socialista é aquilo que é bom para, na visão dele, para o Estado e não para as pessoas. Nós temos uma visão contrária e por isso a visão da AD é de poder fazer a interação e a complementaridade entre o setor público, o setor privado e o setor social, de modo a que as pessoas possam encontrar a resposta ao seu problema independentemente de quem o presta, porque é isso que nós esperamos. Nós esperamos já agora, porque houve aqui uma alteração, já, digamos, nesta parte final do mandato que terminou com a demissão de António Costa, que foi a criação da direção executiva do CNS, que está, digamos assim, eu diria, a dar os primeiros passos, mas é algo com que a AD concorda ou pode haver aqui, olhando para essa visão que é nesta altura o que era do governo anterior, poderá haver aqui alguma alteração? A razão foi apresentado como sendo a resolução de todos os problemas que o Serviço Nacional de Saúde tinha. A verdade é que foi apresentado com pompa e circunstância e depois demorou quase um ano só a dar as condições orgânicas para que pudesse ir desenvolvendo o seu trabalho. Portanto, entre o momento em que foi anunciado como uma medida, uma reforma urgente, e aquilo foi dar os meios para que pudesse desenvolver o seu trabalho, há toda uma distância, eu ia dizer, de um oceano relativamente ao que se diz e ao que se fez. A visão tem pontos que são positivos, mas tem outros que poderão inquinar. Se afunilo a minha visão para apenas e dando prioridade única ao setor público e não vendo como é que os equipamentos, a capacidade de poder em complementaridade e em condições que sejam ainda mais vantajosas do ponto de vista financeiro para o Estado, porque o Estado este governo acabou com parcerias que eram financeiramente melhores para o erário público, mas que só terminam, e para a população que podia servir-se desses equipamentos de forma melhor do que hoje se revelam, só por uma questão dogmática, só porque não acredita nessa complementaridade, não acredita no setor privado, não acredita nas pessoas, e portanto, se a opção for uma opção muito afunilada para apenas apoiar o setor público, é evidente que ela não vai ao encontro do que nós entendemos, enquanto AD, que é a possibilidade de criar uma rede que aproveite todos os equipamentos disponíveis, que permitam que as pessoas não tenham listas de espera, que possam ser intervencionadas onde é a situação mais rápida e mais pronta e com confiança e liberdade de escolha por parte do cidadão, porque essa liberdade de escolha também é importante que seja dada a cada um, e acreditamos nós que por essa via vamos conseguir que o Serviço Nacional de Saúde dê uma resposta mais conforme, sem ser o caos em que hoje nos encontramos, que eu acho que é uma situação à evidência de toda a gente. Em Viana do Castelo, no distrito, pelo aquilo que tem conseguido perceber, há situações ainda, ou muitas situações que têm que ser melhoradas? Há situações que têm que ser melhoradas seguramente, ou seja, nas conversas que temos tido não vemos ninguém que dê urros de alegria pela situação em que se encontra. E, sobretudo, é preciso, quer a nível das infraestruturas, quer a nível digamos, das condições de gestão, porque também depois a dificuldade que é criada pela burocracia, pela forma de contratação que depois conduzem que entre o momento em que uma entidade precisa de um recurso e as capelinhas todas que tem de passar e o momento em que pode fazer o respectivo recrutamento, às vezes chegam a durar 2 anos, como se costuma dizer, já a Inês é morta, não é? E portanto é preciso que haja uma maior responsabilização, encurtamento dos processos que levam à possibilidade dos gestores poderem, com o sentido de responsabilidade, fazerem face à necessidade dos recursos que precisam para satisfazer a procura, e é evidente que, quer a nível da gestão, quer a nível dos equipamentos, quer a nível da mobilidade, é necessário que haja esta rede melhor oleada para que, no final, isto aplique, existe para as pessoas. Exato.
Se as pessoas não estiverem satisfeitas, se as pessoas não se sentirem confiantes, se as pessoas não sentirem que o acesso à saúde está assegurado na prática e não só na oratória, é evidente que não estamos a fazer boa política, e isto foi o legado dos últimos 8 anos do Partido Socialista, muitas vezes dizendo que até não era uma questão de mais dinheiro. Então, se não é uma questão de mais dinheiro, é uma questão de incompetência de gestão. A nível da educação também, quais são, digamos, as ideias centrais da coligação, e olhando, podermos aqui falar um pouco do âmbito nacional, mas também olhando um bocadinho para aquilo que é a situação no distrito de Viana do Castelo, quais são as ideias que podem ser lançadas, digamos assim, para esta área? O legado do Partido Socialista também é dramático ao nível da educação, porque pretendendo supostamente defender a escola pública, nunca houve tantos alunos na escola privada. O que significa que há aqui uma aberração do ponto de vista entre aquilo que é proclamado e aquilo depois que na prática acontece. E em prejuízo sempre essa realidade das pessoas e das famílias mais carenciadas que não têm condições para poder colocar os seus filhos nas escolas privadas. Porque acabaram com os contratos de associação, mais uma vez uma visão e uma cegueira dogmática e ideológica de, supostamente por via disso, preservar uma escola pública de qualidade, e vemos que, a nível quer dos alunos, quer dos professores, a situação é exatamente ao contrário. E, portanto, nós temos que criar as condições para que também aí a liberdade de escolha seja uma realidade que não esteja, digamos, estigmatizada pelas condições de vida e familiares que um aluno, nós devemos dar as condições de acesso ao melhor ensino a toda a gente, independentemente da sua condição económica e social, e este governo agravou essa situação. Em concreto, aqui em Viana do Castelo temos uma realidade que tem a ver com o Instituto Politécnico. Sabemos que este Instituto Politécnico tem uma geometria, digamos, distintiva de muitos outros, porque ela tem vários polos e tem uma dispersão na região que devia ter e merecer um cuidado de atenção também na forma de financiamento, porque é uma realidade distinta daquela que acontece em muitos outros institutos, onde é um polo só único, e esta tem vários polos que, portanto, obriga a uma realidade, quer do ponto de vista da mobilidade, quer dos custos associados a esta, digamos, dispersão geográfica, mas que é absolutamente vital para reter no sentido de fixar a população jovem na região, dar e continuar a dar a boa formação que dá, que eu creio que não andarei longe da verdade, que os índices de empregabilidade dos alunos que saem do Instituto são muito altos, portanto significa que é um ensino de qualidade, e porque depois se faz uma análise cega da forma de se financiar um instituto com estas características, com outros que têm uma filosofia diferente, mas que pela captação acaba depois por ser tratado de igual, faz com que os custos ou antes, o subfinanciamento ou o menor financiamento para as atividades do Instituto Politécnico sejam, digamos, fiquem afetadas. Por isso é preciso, e acho que o esforço que têm de fazer os deputados da região é de tentar que, digamos, seja tratado de forma diferente aquilo que é diferente, embora com o mesmo objetivo de igualdade. Não se quer ter uma discriminação positiva no sentido de criar desigualdade, mas sim um tratamento diferenciado que permita precisamente estar em igualdade de circunstâncias com outros que não tenham esta realidade, e depois avaliado em função dos objetivos serem cumpridos. E aí o Instituto Politécnico está muito tranquilo, porque vemos que os resultados são resultados satisfatórios. Vamos olhar um bocadinho também à questão política e aquilo, olhando para os resultados das eleições de 2022, recordando que nessa altura o PS ganhou as eleições, olhando para o distrito de Viana do Castelo, com cerca de 42%, o PSD ficou com 34%, elegeram, portanto, 3 deputados, exatamente, cerca de 10 mil votos de diferença. Agora haverá aqui uma coligação e o CDS tem alguma implantação, digamos, no distrito, portanto poderá haver aqui uma aproximação. Mas há também aqui uma outra questão que tem a ver com a questão, sim, há menos um deputado, portanto aqui poderá haver, e há aqui uma questão que não poderia deixar de colocar, que é a presença do Dr. Eduardo Teixeira como líder do Chega, ele que
era, digamos, a principal figura, uma das principais figuras do PSD no distrito de Viana do Castelo. Como é que olha para esse facto? Muito tranquilo. Não sei se era uma das principais, era uma figura. Nós não temos nenhuma preocupação a esse nível, no sentido de que estamos focados naquilo que nós entendemos que é melhor para o distrito, melhor para Viana do Castelo, e a escolha dos deputados para esta legislatura, para 10 de março, assentou em pura avaliação do que é que era melhor para o distrito. Aquilo que eram os candidatos que estariam melhor preparados e também com melhor capacidade de poder representar a AD nos objetivos que ela prossegue. E tanto estávamos certos disso que só quem muda em 24 horas para um outro partido só porque tem uma situação que não estava de acordo em relação àquilo que eram os seus objetivos pessoais, a nosso ver, revela a boa decisão da AD. Devo dizer que nós colocamos sempre, e eu em particular, e estes deputados, em primeiro lugar o que nós entendemos que é importante para a região, em conjugação do que é importante para o país. E depois são os nossos interesses particulares e privados. Outros não fazem isso, fazem outras opções. A dimensão de coerência ideológica é importante. A identificação com as políticas que são prosseguidas é importante. Conta as opções políticas. Somos mais radicais de esquerda se acreditamos que é o monopolismo do Estado e o dirigismo do Estado ou a dimensão estatizante como hoje há no Partido Socialista. Repare que o Partido Socialista está radicalizado à esquerda. O Partido Socialista não é o partido de Mário Soares. Isto é um Partido Socialista que, eu tenho dito em tom digamos, mais descontraído, que teve quase uma OPA por parte do Bloco de Esquerda ideológica no seio do Partido Socialista, porque há uma identidade muito forte entre os atuais dirigentes do Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. Portanto, há conceições de forma de estar na sociedade e de gerir o país que hoje são bem marcadas na sociedade portuguesa nas próximas eleições. Há dois projetos. E isso é que em conta e que os portugueses têm que ter bem presentes. Há um projeto que é protagonizado por Pedro Nuno Santos, Partido Socialista, radicalizado à esquerda, com uma visão estatizante por parte daquilo que é o desenvolvimento da economia, aquilo que é a forma de governar o país. E há outro projeto, que é a AD, que tem como candidato a primeiro-ministro Luís Montenegro, que acredita que o crescimento e o motor da economia portuguesa são as empresas e as pessoas, que é preciso, por essa via, criar competitividade e que isso é que dá emprego para depois ser também a riqueza distribuída para fazer, digamos, as necessidades e socorrer as necessidades do Estado Social. São dois projetos e não há mais nenhum. Por muito que se queira, do ponto de vista mediático, isso criar é um essa ideia, para não há mais nenhum. Como? É um recado para o Chega, neste caso. Não é um recado para o Chega, é um recado para os portugueses que vão votar no dia 10 e que devem ter bem presente que só há dois projetos que podem governar Portugal e que desviar o seu voto para as zonas de protesto, que neste caso sejam à direita, estão a ajudar a manutenção do Partido Socialista no poder. E a continuação das políticas como estes 8 anos levaram ao caos nos serviços públicos, ao caos na habitação, ao caos no ensino, e essa é a consequência de um voto que não seja um verdadeiro voto que permita uma afirmação alternativa, consistente para exercer o poder, que cria nova esperança e uma nova realidade para o futuro do país. Porque olhando para os números, e estamos aqui a tentar perceber ou a tentar comparar com aquilo que aconteceu em 2022. Estamos a falar no distrito de Viana. Há tal diferença de cerca de 10 mil votos. O CDS teve 4.200 votos, mais ou menos, nas últimas eleições. Portanto, poderia haver aqui uma aproximação, e até pela questão dos métodos de onde poderia haver uma alteração a nível do resultado. Atendendo à questão, e vamos voltar aqui a falar do Chega. Daquilo que é uma previsível subida do Chega, e agora com esta questão de o Eduardo Teixeira ter assumido o lugar de cabeça de lista, corre o risco o PSD, em sua opinião, de perder aqui um deputado? Isto olhando assim muito claramente aos números. Se o sentido de voto dos portugueses em cada eleição
fosse uma pura análise aritmética do que aconteceu nas anteriores, eu diria que quase nem valia a pena haver nem campanhas, nem apresentação de programas, nem aquilo que, digamos, pode mover as pessoas a ir votar. As pessoas votam em projetos que acreditam, que possam ser modificadores de uma determinada realidade que é evidente hoje, aquela que estamos a viver, que não satisfaz os portugueses, e o acreditar no projeto e nas pessoas que os protagonizam. E isso é uma mola mobilizadora do eleitor e a crença daquilo que os projetos e os protagonistas que representam esse projeto. Eu estou convencido que os eleitores de Viana saberão fazer bem a sua análise quanto aos protagonistas, a credibilidade dos mesmos, porque linhas se orientam na sua ação política, quais são as razões que os fazem aderir a um projeto, quais são as linhas de coerência em relação ao projeto político que encabeçam e irão fazer o seu sentido de voto em função disso. Eu acredito que isso é para isso também estamos a trabalhar e que isso pode ter os seus efeitos na hora de votar. Na hora de votar, não desperdiçar o seu voto em quem se limita a protestar, e ter competências para protestar são muito diferentes de ter competências para governar. Porque para protestar basta dizer mal, para governar é preciso dizer ao que se vai e quais são as propostas que tem para a resolução dos problemas do país. E nós temos visto que vai um grande oceano também entre o que é dizer mal e depois aquilo que é o irrealismo e a inconsequência de propostas que são apresentadas e absolutamente inexecuíveis em relação à seriedade da governação de um país. E olhando um bocadinho para aquilo que pode ser, digamos, o resultado pós-dia 10 de março, é verdade que, digamos, as últimas sondagens dão a AD à frente, com fortes probabilidades de poder ganhar estas eleições, mas é evidente que dificilmente haverá uma maioria absoluta. Poderemos estar aqui num quadro de alguma indefinição após eleições, em função até, digamos, daquilo que o próprio líder do PST e da AD, o Luís Montenegro, já disse em relação à questão de não querer uma tal aliança com o Chega, que poderia ser um partido determinante, eventualmente pelos resultados que são, digamos, que são avançados em termos das sondagens? A primeira coisa que é importante em democracia é nós, para não acontecer como aconteceu em 2015, acordar-se no dia seguinte com algo que o povo português não tinha como previsto quando foi votar, é deixarmos muito claro aquilo que são os nossos objetivos prioritários. E o Dr. Luís Montenegro deixou de forma muito clara. Diz que não haverá coligação com o Chega. E, portanto, não vale a pena andar a criar cenários e recenários e projeções e invenções, como vejo quase de forma desesperada hoje muitos dirigentes socialistas a dizerem que olhem que não, olhem que estão a preparar e há fontes vivas do PSD ou da AD que dizem isto ou dizem aquilo, até o próprio Chega a dizer que tem tido contactos com forças vivas, vá-se lá saber o que é que isso é, forças vivas de uma... Portanto, o líder do partido foi muito claro. Não há coligação com o Chega. E, portanto, isso é uma absoluta e inultrapassável condição. E os portugueses sabem, quando forem votar, que isso não vai acontecer. E também disse que só governa se tiver a maioria daquilo que será ou a maioria absoluta ou uma maioria relativa no quadro que seja o voto de confiança que os portugueses dão para, digamos, ser quem deve governar. A partir daí, a responsabilidade da instabilidade acontecerá para quem não respeitar a vontade popular. E, portanto, se houver coligações negativas, retirarão as suas consequências e a democracia é isto. Nós todos, você, eu, qualquer pessoa que esteja a assistir neste momento ao nosso programa, nós é que somos os responsáveis em democracia das soluções que queremos dar para a governação. Nós, os portugueses, se formos todos votar e quando formos todos votar e quantos mais formos votar, e apelo a uma votação, digamos, significativa, porque a democracia é participação,
Nós somos os senhores do nosso destino. Nós, portugueses, é que dizemos, neste quadro, aquilo que queremos para a governação do país. E sabemos, por parte do PSD e da AD, quais são duas realidades que são, digamos, condicionantes que nós colocamos já à partida para que o povo português, quando vá votar, saiba que essa realidade é aquela que conduzirá, digamos, à avaliação política que, a seguir ao dia 10 de março, o PSD fará em primeira linha. Doutora Guiá Branco, estamos no final do nosso tempo, mas deixava-lhe ainda tempo para uma mensagem que quisesse deixar às pessoas que nos vão acompanhar, aos vienenses, aos vienenses, e falo a nível daquilo que é o distrito de Viana do Castelo, porque é nesse âmbito que estamos aqui a falar sobre aquilo que eles podem esperar da AD e, sobretudo, desta lista que é encabeçada por si aqui no distrito de Viana do Castelo. Muito obrigado. O que eu diria a todos os eleitores do distrito de Viana do Castelo é que vão votar no dia 10 de março. O futuro está nas nossas mãos. Depende de nós. E quanto maior for a participação, mais certo podemos ter que aquilo que nós queremos é aquilo que vai acontecer. E, portanto, em 10 de março há duas realidades que estão colocadas na nossa frente. Uma é uma realidade protagonizada pelo Partido Socialista e pelo Pedro Nuno Santos, que é a continuação das políticas que durante estes últimos 8 anos foram praticadas e que conduziram à situação caótica dos serviços públicos, muitos impostos e poucos serviços públicos, e há outra realidade que é protagonizada pela AD e por Luís Montenegro e que visa mudar e dar uma nova esperança, confiando que a construção da riqueza e a distribuição da riqueza e o motor da economia são as empresas e as pessoas e que permita que, precisamente, a sociedade se liberte desta, digamos, incompetência governativa que levou à situação que nós nos encontramos. Devo dizer que nos últimos 29 anos, 22 foram de governação do Partido Socialista. E, portanto, significa que não há responsabilidades iguais no estado em que o país está neste momento. E que desperdiçar o voto noutras forças, que sejam nomeadamente forças de protesto, será permitir que haja uma permanência do Partido Socialista no poder e para quem deseja que isso não aconteça, é o voto na AD, que seguramente que garante que o futuro é aquele que deseja ao formular e ao votar no dia 10 de março. Muito obrigado. Obrigado, eu. Fica concluída esta entrevista com José Pedro Aguiar Branco, candidato da AD às eleições do dia 10 de março, cabeça da lista pelo distrito de Viana do Castelo. Voltaremos numa próxima oportunidade. O seu voto é a sua voz. Faça-se ouvir. Vote. Dia 10 de março o país vai eleger os deputados e deputadas à Assembleia da República, o que permitirá formar governo. Compete à Assembleia aprovar e alterar as leis, bem como fazer a fiscalização da ação governativa. Todos os cidadãos recenseados poderão votar. Não deixe que outros falem por si. Venha exercer o seu direito de voto. Informe-se em cne.pt, Comissão Nacional de Eleições.